Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Vocês devem estar pensando o que é essa louca com essa música de parabéns. Eu já vou explicar pra vocês, tá? Já vou explicar. Paz e alegria na lavoura da amizade. Ai, gente, vamos entrando. Oi, Júlia. Ai, gente, hoje é aniversário do meu irmão, por isso que eu tô com essa música. Quero deixar um parabéns pra ele, que inclusive nunca entrou assistir uma live minha, vocês acreditam? Agora eu intimei ele, acho que ele ainda não entrou, vai perder o parabéns, tá? Mas tá tudo certo. Ai, deixa eu fechar aqui. Gente, deixa eu contar pra vocês que aqui no Rio Grande do Sul a gente não canta parabéns para você, a gente canta esse parabéns diferente aí, que é um parabéns crioulo, não é aquele parabéns pra você nessa data querida, a gente canta parabéns, parabéns. E assim nós vamos começar a minha primeira Lady Night. Ai, gente, sério, eu tô um pouco nervosa, confesso. Eu espero que vocês gostem. Eu brinquei muito lá no meu feed sobre o que nós íamos tratar aqui, mas serão assuntos jurídicos. Então, embora eu brinque um pouco lá no feed, aqui vai ser um pouco mais sério, dentro do possível, claro, com a leveza, com o humor que eu sempre tento trazer no meu conteúdo. Então, vamos entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente sabe que REURB é um assunto super complexo, né? Hoje eu vou conversar com a Sara que é lá do Maranhão, é advogada, ela vai contar um pouco da experiência dela aí com a REURB. Deixa eu ver se a Sara ainda não entrou. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para contar para vocês, gente. Eu vi que a Júlia tá online. A Júlia fez um perfil super legal sobre a vida, né, Ju? E a Ju já tá convidada aqui para vir fazer uma live aqui comigo pra gente conversar um pouco aí sobre... Não vai ser assunto jurídico, eu acho, não sei, vamos ver, estamos pensando. Acho que vai ser bem legal, temos que marcar. A Sara entrou já. Oi, Sarinha, já vou te chamar. Daí a gente continua conversando aqui juntas. Gente, não esqueçam de... Não esqueçam... Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá, não. E aí, como é Deixa que eu ver se o tá? meu não Tudo tá bem? também. É porque batom vermelho é horrível pra sujar o dente. Sim, eu sei. O meu é mais rosa, mas também. Então, tem que cuidar. Sarinha, meu amor, seja muito bem-vinda. É um prazer falar com você aqui. Eu adoro teu perfil, é muito legal todo o conteúdo que tu traz lá pra nós. Eu Sempre acho que fico, tá sempre fico sujo. falando, Sara, como que tu fez tal coisa? Sara, como que tu fez tal coisa? E ela, isso aqui, manda aquilo lá. Sim. Não é Ah, mesmo? olha, saiba que é muito recíproco, a gente conversa muito, né? E eu também admiro muito o teu perfil, principalmente a forma como tu traz os conteúdos de uma forma bem leve e descontraída. Isso é muito legal, porque o direito já é algo tão distante, né? Os conteúdos é algo assim tão distante da sociedade. Então é muito importante ter esse tipo de conteúdo e de perfil que nem o teu, que traz de uma forma assim leve, descontraída e fácil, para que as pessoas entendam. Viu? Então, tu sabe É. que é recíproco. Eu gosto muito também de te acompanhar. E eu já te sigo já há muito tempo. Acho que eu nunca nem te falei isso, né? Mas eu já Não? te sigo desde quando eu tinha um perfil só para concurso, quando eu estudava só para concurso, ainda estava na faculdade. E aí eu já te seguia Ai, que quando tu já legal. era serventia, mas por enquanto. E eu sempre admirei teu conteúdo, sempre mesmo. E aí Ai, depois a gente obrigada. conhecendo, viramos amigas e estamos aqui. Estamos aqui agora, né? Falando sobre direito notarial e registral. Que legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de impulsionar a live, mandar para os amigos. Sim. É,
mandar para os amigos aí, né, para dar bastante engajamento aí para nós que produzimos conteúdos, né, Sara? A gente sabe aí que não é fácil, o mundo digital não é fácil, é muito trabalho, cada post é muita dedicação, é muito, enfim, muito tudo, mas é gratificante. Sara, mas vamos entrar um pouco no assunto da live. Eu quero que tu se apresente aí para nossa audiência. E tu já contou que tu estudou para concurso, o que que a Sara tá, como que a Sara tá atuando agora? Conta um pouco para nós. Então, eu iniciei no direito notarial registral, eu ainda estava na faculdade. E foi assim uma virada de chave. Porque eu entrei na faculdade querendo concurso público, sempre quis concurso público, porque eu tinha pavor de advogar, não queria de jeito nenhum. E aí eu queria fazer defensoria, né? Iniciei já a faculdade com esse pensamento de que eu iria fazer concurso para a defensoria pública. Quando iniciou a época de estágio, eu fiz o seletivo para a defensoria pública, porque eu já tinha isso muito claro e muito assim objetivado na minha mente. Só que a vida ela é como ela é, né? A gente traça uma coisa, a gente ali cria toda uma linha, mas a vida não é uma linha reta. E as coisas vão acontecendo e a gente vai aproveitando as oportunidades. E quando a gente percebe, realmente tinha que acontecer daquela forma porque era para ser. Então, quando eu fiz o primeiro seletivo para a Defensoria Pública, eu não passei. Eu estava no quinto período. E aí eu fiquei muito triste, nossa, porque era algo que eu já queria muito. Então, eu fiquei, assim, totalmente decepcionada. Foi uma decepção muito grande para mim. Mas aí eu disse, não vou desistir, todo ano tenho. No próximo semestre eu faço novamente e vai dar tudo certo. Só que aí, nessa mesma época, surgiu a oportunidade de estagiar no cartório. Abri um seletivo no cartório. Eu não sabia, assim, nada a respeito de nenhum cartório. Não sabia nem que os cartórios eram divididos, que tinham tantas divisões assim. E aí apareceu o seletivo para a primeira zona de registro de imóveis. Então eu disse, meu Deus, o que que é isso? Aí eu fui pesquisar, né, sobre registro de imóveis, fui ver o que que era. Aí que eu descobri que tinha as atribuições, que o registro de imóveis o que que tratava, quais eram os serviços oferecidos. Estudei e fui fazer o seletivo e passei. Só que era algo que eu não queria, era algo que eu disse, não, isso aqui vai ser até eu conseguir ser aprovada na Defensoria Pública. E aí eu fiquei lá, iniciei o estágio. Só que, Tanise, uma coisa assim que eu sempre trago comigo desde sempre é que se a vida me deu uma oportunidade, eu vou abraçar aquela oportunidade, independente se é algo que eu queria ou não. Então, apesar do cartório ali naquele momento não ser o meu objetivo, mas eu disse, não, se a vida está me dando esse objetivo aqui, se ela está me dando essa oportunidade, eu vou abraçar com todas as forças, vou dar o meu melhor até o último dia que eu ficar aqui. E foi assim que eu fiz. Então, pode falar. Não, até porque a gente não conhece, então a gente não pode ir com aquela coisa fechada, né? Não, eu vou fazer tal Sim, coisa, daqui a pouco não é o que. Muitas vezes é a atividade que nos escolhe, né? Muito se fala isso isso, também. isso. E foi isso que aconteceu comigo, exatamente isso. Então, desde que eu entrei no cartório, eu me dediquei assim totalmente. Comecei a de fato me aprofundar no direito notarial e registral. Eu iniciei na busca no registro de imóveis, tem vários setores, né? Então, eu iniciei na busca, ali na parte que fazia a busca por CPF, por nome. E eu passei por todos os setores do cartório. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu tenho uma noção, assim, muito ampla de todo o funcionamento do RI. Então, eu fui para a busca, depois eu fui para a certidão, aí eu fui para as averbações, das averbações eu fui para o registro, depois eu fui para o balcão, aí eu fui para o jurídico. Então, eu passei assim por todos os setores do cartório. E E isso tu foi, gostou? com certeza, isso foi assim o que me deu a certeza de que eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu quero Certo. atuar no extrajudicial. E como eu falei no início, foi assim uma virada de chave. Porque aí, a partir dali, eu entendi, eu me encontrei. E aí, detalhe, nesse meio tempo, eu fiz o seletivo para a defensoria no semestre seguinte, passei, fui chamada, fiquei 3 meses, e aí foi quando o meu ex-chefe do cartório perguntou se eu não queria ser contratada, porque eu estava estagiando nos dois, então eu ficava me dividindo entre a defensoria e o cartório. E aí ele me chamou para ser contratada, e aí eu, meu Deus, eu fiquei naquele dilema, mas aí ali eu realmente decidi que não, é o extrajudicial que eu quero, é isso aqui que eu quero para minha vida.
E aí eu Ai, que comecei a legal. trabalhar integralmente no cartório, né? Eu fiquei até o ano passado, até outubro, que foi quando eu decidi sair para advogar no extrajudicial. Ah, isso que eu ia te perguntar. E daí, como que foi essa virada aí de chave como que tu resolveu começar a advogar, como que tu começou? E já vou aproveitar para te perguntar como que a REURB entrou nesse emaranhado aí, nessa história toda. Já conta um pouco aí para nós. Então, eu já estava. A Tu me perguntando. convidada é do Maranhão, é isso que eu ia falar. São Então, Luís, Sara? isso, eu sou da capital, de São Da Luís. capital. Muito bem. Então, eu já estava no cartório, né, há 2 anos, não, quase, um pouco mais de 3 anos, porque eu entrei no cartório, eu estava no sexto período. E aí eu formei no final de 2019, então eu ainda continuei, aí eu me afastei durante 6 meses, voltei em julho de 2020 e fiquei até outubro. E aí, o que que eu pensei? Eu falei, olha, eu já sei, não que eu saiba tudo, que a gente nem vou chegar perto de saber tudo do RI. É muita coisa, é muito complexo, o sistema ele é muito profundo, então é realmente assim, estudo eterno. Mas eu já tinha adquirido a experiência que eu desejava. Então, eu falei, apesar de eu nunca ter gostado de advogar e isso não ter sido a minha primeira aptidão, eu achava que isso não era para mim, mas aí eu pensei, como eu trabalhei muito tempo no balcão do cartório, eu percebia que os advogados eles tinham muita dificuldade quando eles chegavam para fazer um requerimento, tinha muita dificuldade com relação ao procedimento, a prazo. Então eu percebi que isso era uma dor e que isso, por ser uma dor, era um mercado que ainda estava pouco explorado. E principalmente aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Tem poucos advogados que atuam somente no extrajudicial. Então, tal que no cartório a gente tem um volume muito grande de despachantes, mas advogados mesmo são poucos. Então, a partir dali, eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer, porque aí eu vou ter a prática do outro lado, porque eu já tenho a prática do lado do balcão, de dentro do balcão, né? Então, agora eu vou ter a prática do outro lado, e eu sei exatamente o que eu preciso fazer, porque eu já conheço as dores dos clientes, eu sei o que eles precisam, quais são os principais desafios também que tem na advocacia. E aí foi aí que eu decidi advogar no extrajudicial. A REURB, Sara, desculpa te interromper, só fazendo um adendo, Sara. Eu acho que isso é bem legal, porque às vezes tem o pessoal que tá na faculdade e muitas vezes não sabe para onde ir e etc. Então eu acho a importância do estágio, do trabalho durante a faculdade, porque todo esse feeling tu teve pela experiência que tu teve lá no cartório durante a faculdade. Então eu acho que é importante ressaltar a importância de você, durante a faculdade, tentar fazer os mais diversos, conhecer as mais diversas áreas possíveis. Claro que se tu, nossa, trabalhei num cartório, me apaixonei, tudo bem, segue teu rumo ali mesmo, vai ser isso, né? Mas daqui a pouco até você encontrar aí qual que é o teu, né? Eu acho sim, que é legal você. importante, Tanice, porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a minha mentalidade era fazer concurso para defensoria. Eu Exatamente. Claro. Então, quando eu fui para o estágio na defensoria, eu vi que não era Não aquilo que era. eu queria, não era aquilo que eu me identificava. Então, apesar de eu achar a defensoria, admirar muito, tu também já fez parte da defensoria, né? Já, eu fui servidora da Então, defensoria por 7 anos. olha aí. Então, a defensoria, assim, nossa, é uma instituição linda, tem uma causa muito Linda, nobre. Eu, muito. assim, admiro demais a atuação dos defensores. Eu também. A atuação ali no dia a dia não foi algo que eu me identifiquei, não foi algo que eu queria assim para minha vida profissional. Então, foi assim um ponto chave eu experimentar as duas coisas, ter a oportunidade de estagiar na defensoria e de estagiar no cartório. Se eu nunca tivesse estagiado no cartório, eu nunca iria descobrir e talvez eu estaria até agora frustrada, porque eu Exato. não teria me encontrado, não saberia o que que eu realmente gostava de fazer, não teria algo que eu me identificasse e estaria perdida, como a E daqui maioria das a, pessoas ficam. não, e daqui a pouco tu teria estudado, estudado, estudado para passar num concurso que, né, quando vê, não ia te fazer feliz, né, no da Sim, defensoria. Mas enfim, exatamente. eu já começo a falar sobre a vida, porque eu adoro esses assuntos de Ai, carreira, de escolha de carreira. Vamos tentar focar aí no nosso, na sim. REURB.
acabei te interrompendo. Conta pra nós lá como que a REURB entrou aí Então, na vida a da REURB, Clara. a REURB, quando eu também trabalhei no RI, eu tive contato, né, com a regularização fundiária. E o que que eu percebi? Que a REURB, apesar de ser um instituto de regularização de imóveis, ele é pouco ainda utilizado pelos profissionais. E é um mercado muito grande, com muitas oportunidades de atuação. Só que como não é privativo da advocacia, os advogados eles não têm a ideia de saberem que podem atuar e podem monetizar com a REURB. Então, o que que eu pensei? Eu falei, nossa, uso capião não é a única forma de regularização. A maioria das pessoas utilizam o estudo da uso capião, né? Mas não é a única forma. Então, falei, não, então a REURB, com certeza, é um instituto muito válido e que poucos profissionais atuam e sabem que podem utilizar isso a seu favor. E aí eu comecei a me aprofundar no estudo da regularização fundiária. E aí, eu fui vendo em outros estados as atuações. Eu conheci advogados que só atuam com REURB. Eles só fazem REURB. Porque, apesar lá dos legitimados serem o município é o principal legitimado, né? O Estado, o DF, a Defensoria Pública, o MP, o beneficiário. Mas isso nada impede que, por exemplo, você ofereça esse serviço para o morador, para aquele núcleo. Cheguei lá e falei, olha, você sabia que existe a regularização fundiária, que você pode regularizar o seu imóvel através da REURB, que é algo que o município é obrigado a fazer? Claro que ele vai querer. Quem é que não quer regularizar seu imóvel, entendeu? Lógico que tem que ser ali com todas as facilidades, né? Porque a maioria das pessoas que vão utilizar o Instituto da REURB são pessoas realmente de baixa renda. Então, não dá para você cobrar ali um valor exorbitante como dá para cobrar em uso capião. Mas dá para você monetizar, entendeu? Dá para você movimentar o mercado com isso. Então, foi aí que eu percebi, né? E decidi que iria investir também na REURB e iria divulgar isso. Iria atrás dos núcleos, iria ver como é que a gente fazia com a prefeitura para a gente dar a entrada nos processos. E também comecei a pesquisar como que a REURB estava acontecendo aqui no meu município. Como eu já tinha experiência lá do cartório, eu já sabia mais ou menos como que aqui a prefeitura atuava, né? Então, com isso me ajudou bastante, porque eu já tinha aí esse pontapé inicial. Mas aí eu comecei a estudar o estudo da REURB, li toda a lei, o decreto, que é o mais importante, porque o decreto é o que vai te dizer ali, o decreto ele te diz exatamente como é que tu vai atuar com a REURB, o que que tu deve fazer, qual é a documentação, o que que no projeto deve ter, o que que a CRF tem que contar. Então, a partir daí, eu comecei a me debruçar, né, pela REURB e considero... Faria. Pode falar, que eu falo muito, pode falar. Não, eu quero assim, ó, porque tu sabe que eu abri a caixinha de perguntas, né? Ali Sim, no meu Instagram, acho que foi domingo, se não me engano. Ah, até só antes de entrar aqui, a Cartório na Vista perguntou quanto tempo de experiência no RI você teve. 3 anos. 3 anos, certo. Então, voltando. Eu tinha aberto a minha caixinha e eu até fiz uma enquete e perguntei se já havia, se o pessoal já havia utilizado a REURB como advogado ou como parte interessada. E foi pouquíssimas pessoas que responderam. Eu acho que deu uns 80% de não, justamente por ser um instituto que não é muito conhecido. É um instituto, não, um sistema aí que não é muito conhecido tanto pelas pessoas comuns como pelas pessoas que atuam, né, pelos profissionais do direito. E outra coisa que me chamou muita atenção também foi que eu perguntei assim, o que você entende por REURB, regularização fundiária urbana, né? O que que essa expressão aí representa para você? E surgiu a seguinte frase, com alguma adaptação, mas falaram que seria algo voltado a partidos políticos, que teria, né, uma pessoa leiga respondeu que teria alguma coisa relacionada aí com partidos políticos. E numa outra caixinha, eu abri perguntando qual a maior dificuldade para quem já aplicou a REURB, qual seria a maior dificuldade na aplicação da REURB. Então, uma pessoa mais experiente aí, né, com a REURB,
respondeu, sabe o quê? Interesses políticos. Então, eu tive aí tanto uma visão de um leigo, falando sobre a questão dos interesses políticos na REURB, como também de uma pessoa com experiência. Eu quero que você fale aí qual o obstáculo aí que a gente já tem de cara na REURB. Então, Tanise, porque assim, a REURB, como o principal agente, né, é o município, quem vai emitir a CRF, quem vai analisar o procedimento da REURB é o município, é lógico que nós vamos ter aí um interesse político, porque querendo ou não, isso vai ser algo que vai beneficiar não só a sociedade, mas também o município, né? Então, não deixa de existir esse interesse político, principalmente quando está ali na época de campanha, eles vão lá nos núcleos falar: a gente vai regularizar os imóveis, a gente vai entregar o título para vocês, e fazem várias promessas, né? Mas o que a Sara, gente pode falar? não, porque assim, eu acho que aí entra a importância da REURB também. Por que que ela acaba se tornando interesse político? Eu acho que dada a importância da REURB, porque a REURB ela vai tirar um imóvel da clandestinidade e vai colocar ele no mercado legal, né? Seria basicamente, resumindo aí, o conceito da REURB seria isso. E, inclusive, eu perguntei o que se entende por REURB, essas foram as duas segundas questões que apareceram, que seria direito à moradia e regularização de loteamentos clandestinos. Eu acho que esses dois aí definem bem o conceito de REURB, né? Sim, com certeza. Porque, querendo ou não, a 3465 ela veio, né, justamente para que esses imóveis irregulares eles fossem tirados da clandestinidade. Mas, mais que isso, eles fosse levado ali o mínimo de dignidade para aquele núcleo. Porque a REURB, ela não é só a regularização individual daquele lote. Por mais que o morador diga: não, eu não quero regularizar o meu imóvel, eu não quero ter o documento da minha casa. Mas ele vai ser beneficiado, porque a REURB ela é um projeto. Então, é um projeto ali do núcleo. Se aquele bairro ele não tem saneamento básico, a prefeitura ela vai ter que levar. Se aquele bairro ele não conta com ponto de ônibus, não tem energia elétrica, não tem nada de infraestrutura, o município ele é obrigado a fazer isso. Então, a partir do momento que aquele núcleo ele vai ter a implementação da REURB, todo mundo vai ser beneficiado. Por mais que um morador ou outro diga que não queira fazer, que não queira regularizar o seu lote individualmente. E esse, inclusive, para mim, na minha opinião, eu, Sara, é a principal diferença da REURB para o uso capião, porque o uso Eu capião é tava pensando isso também. individual. Pois é, o uso capião é algo individual, não visa o coletivo. Já a REURB não, o principal objetivo é a coletividade, é que todos os beneficiários ali daquele núcleo, eles tenham um mínimo de moradia digna e, consequentemente, tenham ali o seu lote regularizado. Sara, incrível, né? Isso casa até com o teu sonho inicial da defensoria, porque a gente tem aí a atuação da defensoria nas populações de baixa renda e a REURB ela acaba sendo, embora não seja estritamente da população, né, de baixa renda, ela acaba, na prática, eu acredito que a maior demanda seja essa, né? O que que tu vê, Sim, com assim? certeza. O maior número de REURB, porque existem duas modalidades, né? A REURB-S e a REURB-E. A REURB-S para quem é baixa renda, o núcleo que está ali é caracterizado como baixa renda, e a REURB para quem não se caracteriza não vai entrar no S. Então, assim, grande maioria é REURB-S. São poucos os lotes que vão entrar ali, que vão se enquadrar na REURB-E. Então, com certeza não deixa de ser algo social. Na verdade, eu acredito que a 13465, o principal objetivo dela é o social, é o cunho social, justamente para trazer essas pessoas que estão ali na irregularidade, que tem ali o seu imóvel na clandestinidade, que não tem o seu bairro ali entre os cadastros do município, não faz parte, né, das assertivas do município, passe a fazer. Então, com certeza, o principal objetivo, lógico que tem interesse político, tem interesse ali da pessoa que vai atuar, tem um interesse monetário, porque vai monetizar, mas não deixa também de ter um interesse social e não deixa de ser algo que vai beneficiar todo mundo ganha. O cartório ganha,
a prefeitura ganha, a população ganha, o profissional que vai atuar com a REURB ganha, o topógrafo, o advogado, o Todo engenheiro que mundo. vai fazer, todo mundo ganha, entendeu? Então tem gente que meio que fica, mas isso era para ser algo gratuito, não sei o quê, são pessoas de baixa renda. Claro, claro que assim, o ideal, né? O sonho era que todo mundo tivesse seus imóveis regulares e as pessoas que realmente não tivessem condições, né, não arcassem com nada, 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 nada. A REURB-S, quando a pessoa vai regularizar e se enquadra na REURB-S, realmente ela não vai ter ali nenhum custo com o projeto nem no cartório. Ela não vai ter. O custo vai ser mesmo só se for um profissional que tiver ido lá, né? E tiver apresentado a REURB para aquele núcleo, que ele vai cobrar pelo serviço dele de acompanhamento, de ir ao cartório, de apresentar, fazer o requerimento na prefeitura, depois levar para o cartório e entregar o título. Mas, assim, no geral, a REURB-S ela é gratuita. Mas a REURB é que não, né? Então, não deixa de ter, sim. Na verdade, eu acho que o principal objetivo é o cunho social, é o direito à moradia, a dignidade, de levar realmente infraestrutura para aquele núcleo. Então, com certeza, entra sim nessa questão da defensoria, porque a defensoria é uma instituição linda, né? Tem aí uma Sim. atuação muito voltada para o social, para as pessoas realmente de assistência, né? E a É. REURB, com certeza, também Essa, tem essas essa maior, características. essa maior finalidade. Sim. Sara, mas então, eu tô pensando aqui na minha carreira como advogada, tá? Eu vejo lá que tem um núcleo que aparentemente não está regularizado. A primeira dúvida que me surgiu aí nessa questão é que tu falou assim, são imóveis que estão clandestinos, eles não constam sequer do cadastro do município. Isso Sim. é uma regra ou pode ser que o imóvel está cadastrado no município, está pagando IPTU? Como que é essa situação assim de plano? O que que eu tenho que analisar aí? Então, alguns imóveis, a depender do bairro, eles vão ter sim ali a ficha cadastral, né? Vão ter o cadastro. Alguns, inclusive, vão pagar IPTU, mas eles realmente não vão ter o registro, que O inclusive registro. muita gente confunde isso, né? Acha que porque eu pago IPTU, meu imóvel ele está registrado, ele está regularizado. E a gente sabe que não. Então, o principal, assim, o primeiro passo, quando o advogado ele for atuar com REURB, identificar o núcleo. Identificou Tá. o núcleo, eu vou trabalhar aqui com esse núcleo X. Já identifiquei o núcleo, sei mais ou menos quantos moradores possuem, quantos lotes irregulares, sei mais ou menos quantas pessoas têm interesse em fazer a REURB. Vai no município, conversa com o prefeito, isso é muito importante. Mesmo que o prefeito não tenha disponibilidade de atender, não tenha agenda, mas o secretário de urbanismo e habitação, então se tiver secretaria própria de regularização fundiária, melhor ainda, porque os secretários eles estão muito mais disponíveis e estão ali atuando somente com isso. Aqui em São Luís a gente não tem uma secretaria exclusiva de regularização fundiária, mas já em um município bem próximo, que faz parte da Grande Ilha, que é o de São José de Ribamar, possui uma secretaria própria. Então lá o acesso é muito mais fácil. Então, se tiver Secretaria de Regularização Fundiária, melhor ainda. Se não tiver a Secretaria de Urbanismo e Habitação, a Secretaria. Então, é importante ter essa conversa, né, lá na prefeitura, dizer que identificou o Passar a núcleo. situação, Isso, exatamente. E aí, conversar com os moradores também. nossa, isso é o mais importante. Eu acredito que Primeira, a primeira coisa, antes de ir conversar lá com o prefeito, na prefeitura, converse com os moradores. Faça uma reunião na comunidade, converse, veja quem são as pessoas que têm interesse em fazer a regularização, quantas pessoas são, qual é o perfil, se vai se enquadrar na RUBS ou vai se enquadrar na RUBE. Já leva para a prefeitura, tudo mastigado, porque isso vai melhorar o processo, entendeu? Porque por mais que o município ele esteja ali meio que na negativa, não querendo muito, mas ele vendo que o profissional que vai atuar conhece da REURB, não vai trazer trabalho para eles, tudo vai ali ser ele que vai fazer, ele vai levar só da entrada no requerimento, isso já vai facilitar muito. Agora a gente também sabe que tem muitos municípios que não possuem ainda corpo técnico capacitado para proceder com a REURB, para analisar os processos, emitir a CRF. Tu quer que falar? Pode. seria. Não, eu queria saber nessa questão do município aí, do corpo técnico, o mapeamento lá da área. Quem que faz?
quem que vai fazer esse mapeamento lá, a topografia do local? Vai ser a prefeitura? O advogado vai contratar por fora? Como que funciona isso? Eu já queria já que tu entrou aí, eu queria saber. Certo. Olha, se for um núcleo que, por exemplo, eu decida promover a REURB lá naquele núcleo, quero ajudar aquelas pessoas e vou atuar com a REURB lá, eu, Sara, eu faço da seguinte forma. Todo o projeto, tudo vai ser feito através de uma startup que eu tenho em parceria, que eles possuem todo o corpo técnico, engenheiro ambiental, engenheiro civil, topógrafo. Então, eles vão fazer toda essa parte técnica de planta, memorial descritivo, levantamento para saber se é área de risco, se não é. Tudo isso, eles que vão fazer. Então, quando eu levo o projeto já para a prefeitura, já é só para eles analisarem, deferirem, indeferirem ou então pedirem a documentação que está faltando complementar. Porque é justamente esse trabalho que a gente não leva para o município, entendeu? Porque, assim, aqui em São Luís, até que a REURB ela funciona muito bem. O município ele promove muito bem a REURB e o estado também. Só que a gente sabe que nunca vai conseguir, o município não tem braço, não tem força para regularizar uma cidade inteira de uma vez, entendeu? Então, justamente pensando nisso, por que não atuar nisso também? Por que não monetizar com isso? Então, quando eu faço a solicitação, eu levo tudo, tanto do núcleo por completo, quanto de cada beneficiário, o requerimento de cada beneficiário. Só que aí tem também uma exceção que eu não vou lembrar o artigo agora, tá na 13465, que se aquele núcleo ele já tiver infraestrutura mínima, já for um bairro que funcione muito bem, que tenha infraestrutura, tenha água, esgoto, for um bairro mesmo que tenha ali aquela mínima infraestrutura e seja digno, né? As pessoas ali moram realmente muito bem, não tem risco, não tem nada, pode ali até cair na exceção do projeto do núcleo. Então, cada morador, individualmente, ele pode solicitar a regularização fundiária do seu imóvel e não vai precisar do projeto do núcleo todo, por conta dessa exceção que o bairro ele já possui essas mínimas infraestruturas. Então, tem que analisar, né? Sim, cada caso vai ser diferente. Tá, Sari, se eu chegar lá no núcleo urbano, e o que que acontece? Tem lá um núcleo urbano de 20 pessoas. 19 concordam, querem fazer, vão aí desembolsar o valor com uma startup que precisa para fazer um mapeamento, mas é o caso lá de que não tem saneamento, vai precisar da infraestrutura aí, não tem como fazer individualmente. Mas um ou dois lá teimosos falaram que não vão fazer. Como que a gente faz com essa situação? Não tem o que fazer, eles vão ficar de fora mesmo, vão ser beneficiados com as melhorias mesmo, sem ajudar o núcleo ali? Como que fica essa situação? E como que tu lida com isso? Tu tenta alguma composição civil? Como que tu faz se tu já passou por isso? Já. É muito normal eles ficarem desconfiados, porque muitas promessas, né? Já chegou muitas promessas, muitas pessoas já vieram aqui, já prometeram, a gente nunca viu documento. Tem uns que já chegaram até a pagar valores e não teve, a regularização não aconteceu. Então, eles realmente ficam muito desconfiados. Então, uma estratégia que eu utilizo quando eu vou entrar no núcleo, eu entro já com uma pessoa que conhece a comunidade. Geralmente através do líder comunitário, de um representante da associação, alguém que é muito conhecido, ou então até mesmo vereadores que representam ali aquele bairro. Porque quando a gente vai com esses representantes, eles já sentem um pouco mais de segurança, porque alguém que eles conhecem é alguém que faz parte lá da comunidade e que eles vão ter ali uma pessoa próxima para cobrar. Se não acontecer, eles vão lá e vão cobrar dessa pessoa. Então, alguém que eles confiam. Isso, então essa é uma estratégia que eu sempre utilizo. E aí, quando acontece disso de, por exemplo, algumas pessoas não quererem, na verdade sempre acontece. Sempre tem um outro que vai dizer, não, eu não vou fazer, isso aí não vai dar certo, não vai acontecer. Então, a gente até utiliza isso como estratégia para que ele veja que a REURB aconteceu, que deu certo. E aí, em um segundo momento, a gente faz com essas pessoas que não fizeram. Porque como bairros, assim, tem muitos lotes, mais de 100 lotes,
A gente inicia com 10, a gente faz ali a regularização de 10. Aí depois a gente faz de mais 10, depois já vem um volume maior, a gente faz de mais 20, de 30, até conseguirmos regularizar o bairro todo. Mas não tem nenhum problema com relação à resistência de algumas pessoas. A gente tenta, lógico, mostrar os benefícios, mostrar que somos uma empresa séria, que a gente já fez a regularização em outros lugares, que a regularização vai acontecer, a gente vai entregar os títulos, que não é algo que eles vão, que a gente vai sumir, nem nada, a gente passa contato, tudo. Mas mesmo assim tem gente que fica resistente. Então a gente, não, tudo bem, a gente faz, a gente até chama de, a gente faz um primeiro momento, depois a gente faz um segundo, um terceiro, até a gente conseguir regularizar o bairro todo. Mas com relação a isso é tranquilo, não tem nenhum problema. Aí depois eles até falam, eu queria mesmo, eu quero regularizar agora. Agora a gente quer. Sim. Aí cobra mais caro, né? Deveria, né? Deveria. Ai, muito legal, Sara. Adorei as dicas aí. E me diz uma coisa, quais são os institutos mais usados? Você falou ali da Usucapião, que não, embora possa usar, né? Tá na lei, mas já não fica aí mais na questão do individual, não do coletivo. O que que vocês usam mais? Legitimação fundiária. Agora, a questão da legitimação fundiária é mesmo só o tempo, né? O tempo da posse, mas é o mais utilizado. Porque geralmente as pessoas que estão nesse núcleo, que vão se utilizar da REURB, são pessoas que já moram há muito tempo no núcleo, que estão ali realmente há muito tempo, que a casa foi a mãe que comprou, aí já está lá há um tempão, e só quer regularizar o imóvel, só quer ter ali o documento da sua casa, né? Então, a legitimação fundiária realmente é o mais utilizado. Só que às vezes não dá, acontece de não dar para utilizar e a gente vai ali e utiliza os outros institutos. Mas tem que analisar, né, cada caso para ver o que que se encaixa, o que que melhor é também para aquela população, para aquele núcleo e para aquela pessoa individualmente. Por exemplo, eu tenho uma cliente que, inclusive, isso é muito importante até. Porque o que acontece? Quando você vai atuar com o REURB, principalmente o advogado, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque é algo que mexe com o direito da pessoa. É algo, assim, na verdade, no geral, né, o advogado, na verdade, todo mundo que lida com direito, né, tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque é coisa que mexe com o direito da pessoa, né? Então, ela pode ali perder o direito dela por completo por um erro ou inequívoco seu. Então, com relação à REURB, é muito importante que o advogado ele tenha assim atenção com relação à documentação, com relação ao instituto que foi aplicado, ao caso, se aquele imóvel realmente vai dar para fazer REURB dele, se talvez não seria melhor fazer uso capião, ou então ou aplicar outro instituto. Porque aí, quando chega no registro de imóveis e não registra, é uma frustração que, meu Deus do céu. O cliente ele fica muito triste porque ele já gastou dinheiro, ele gastou tempo, ele confiou, ele criou uma expectativa e aí na hora não acontece, entendeu? E aí ele até fica achando, é o registrador que não quer registrar, é o cartório que está criando problema. Mas não é a documentação que está errada, Tá entendeu? errada. Essa cliente, ela fez REURB, né? E aí, quem fez foi um outro profissional. E quando a CRF dela foi emitida de forma errada. Então, CRF, para quem não sabe, fala aí o que é CRF. regularização fundiária é o título que a É um prefeitura para poder ser registrado no cartório. certo. Então, quando a CRF dela foi emitida, não cumpriu ali os requisitos legais, não cumpriu todos as características que tinham que ter, né, e nem os requisitos que a lei pede. Então, o registro de imóveis devolveu, deu nota. E aí ela foi lá, brigou e tal, não sei o quê. E ele falou, não vai dar para registrar, porque tem todo. E fundamentou a nota muito bem. Aí ela me procurou, né? Ela falou, Sara, o cartório tá criando problema, não tô conseguindo. E aí agora, esse aqui demorou tanto tempo para sair, demorou um ano pra CRF dela ser emitida. Demorou tanto tempo para sair, e agora eu não vou conseguir registrar, não sei o quê. Aí eu fui analisar a CRF dela e a nota, né? E realmente, Não tava, tinha. a nota foi. Tava Emitida de forma errada, entendeu? Não errado. tinha Sim. como fazer o registro. E aí, olha só para dar essa notícia para ela, que não vai Não, ter. exato. Pensa, todo o tempo que foi gasto, a expectativa que ela criou, o dinheiro que ela gastou naquilo e na hora não aconteceu, não vai dar para fazer.
E aí, nessa especificamente, eu expliquei todo o procedimento para ela. Falei, olha, aqui, infelizmente, realmente não tem o que fazer, o cartório ele não vai registrar. A gente vai ter que fazer ou novamente a regularização fundiária, ou tem a opção da uso capião. E eu expliquei. Eu sempre explico tanto questão de prazo, quanto questão de valores, dos emolumentos. Tudo para que o cliente decida. Ah, eu quero fazer reúbe, não, eu quero fazer uso capião. Então, essa ela decidiu fazer uso capião. Porque como ela tinha pressa de fazer a regularização, então ela disse, não, reúbe vai demorar mais ainda, eu não quero, já perdi um tempo aí, um ano para emitir a minha SRF e acabou que não deu certo, então eu vou querer fazer uso capião. Muito bem. Mas Sara, oi, pode falar. com relação ao prazo, também é muito relativo. Às vezes tem regularização que não demora um ano, não. Demora aí de 5 meses, 6, 9 meses. É relativo. Sim, sim. Sara, só eu vou fazer recapitular aí o que nós estamos falando, que eu vi que tem bastante gente chegando agora. Nós estamos falando então sobre regularização fundiária urbana, sobre a REURB. A Sara contou para nós aí da atuação dela lá no Maranhão, né? Sara em São Luís, como que começou aí, como que ela entrou nessa questão da REURB. Ela contou também que ela acaba fazendo a REURB em núcleos urbanos de baixa renda, né? Na maioria dos casos são núcleos de baixa renda, uma vez que a REURB ela tem um viés mais coletivo, que visa focar no coletivo de dar dignidade a núcleos urbanos irregulares, clandestinos, né? Que estão na clandestinidade. Muitos desses núcleos alguns desses núcleos estão cadastrados na prefeitura, pagam IPTU e têm uma infraestrutura básica, mas não tem o documento no cartório de registro de imóveis. Então, ela vai lá para dar essa regularidade aí do imóvel para que ele entre no mercado e essa pessoa, então, passe a ser a proprietária daquele bem, ou enfim, que tenha outro direito real aí, a depender do caso. E também existem situações mais precárias ainda, que a Sara estava contando para nós, que não existe, então, uma infraestrutura lá naquela localidade. E além do título, é necessário que o município atue de uma forma mais ativa, não é mesmo, Sara? Fornecendo aí uma infraestrutura básica para essa comunidade, para esse núcleo urbano que, além de informal, não tem serviços básicos. É mais ou menos isso que nós tratamos até aqui. Então, o que a Sara falou? Sara, me corrija se eu falar alguma bobagem aqui, né? A Sara deu a dica aí dos advogados, né? Que isso, inclusive, não é uma atuação privativa do bacharel em direito, né? Muitas vezes são despachantes, são outros profissionais que acabam agregando aí. Todavia, nós temos uma atuação relevante do profissional do direito que tem uma qualificação maior, né, nessas questões jurídicas e que, com certeza, aí, se tiver uma atuação mais proativa, aí vai conseguir pegar esse, por assim dizer, mercado. Não é mesmo, Sara? E a Sara deu a dica de, primeiramente, o advogado ir até o núcleo urbano, que precisa ser regularizado, conversar com a população. A Sara ainda deu a dica de pegar lá, conversar com a população, pegar alguém de confiança da comunidade, para que as pessoas tenham confiança aí, né? Que não fiquem desconfiados com aquilo, se realmente vai dar certo, se não vai dar certo. E daí, então, vai ter que fazer além de conversar lá com o pessoal, explicar toda essa situação, vai ter que ser feito um levantamento topográfico, analisar se vai precisar de infraestrutura básica, se não vai precisar, e pega lá, o advogado vai pegar os documentos das partes aí, documento de identificação, né, Sara? Vai verificar quanto tempo de posse tem lá naquele local, e qual o melhor instituto que deve ser aplicado, vai reunir todas essas informações do núcleo urbano e vai levar tudo mastigadinho lá para o município. Porque quem faz a regularização, conforme a doutora Sara falou, eu estou falando Sara, mas vou falar doutora Sara. A doutora Sara falou, quem leva lá, quem dá início à REURB, essa questão coletiva, até porque se precisar de infraestrutura, né, Sara, vai ter que ser feito o município que vai ter que agir. Então, eu juntei toda essa documentação, verifiquei tudo lá, mastiguei tudo, vou levar para o município. Chegando lá no município, agora eu quero que tu conte um pouco aí dessa dificuldade. Quais as maiores objeções quando chega lá no município? E também eu queria que tu falasse
se já aconteceu, por exemplo, assim, de você chegar lá no município com toda essa documentação e decidir que vai ser feito, você sugerir um determinado instituto e o município falar, não, isso aqui nós não vamos fazer dessa maneira, nós queremos, sei lá, uma compra e venda. Eu acredito que não vai acontecer isso, mas enfim, pode ser, né? Como que tu lida com isso aí? Isso da gente sugerir um instituto e o município sugerir outro nunca aconteceu. Nunca me ocorreu essa situação. Mas já aconteceu do município não querer fazer a REURB. Ele dizer, não, a gente não vai fazer, a gente não faz REURB. Já E aconteceu. aí? Então, o que que acontece? Nesse caso, eu faço questão de falar, de marcar pessoalmente uma reunião, né, com o prefeito ou com o secretário responsável pela Secretaria de Urbanismo e Habitação ou pela Secretaria de Regularização Fundiária, se tiver. Nesse caso que me ocorreu, não tinha secretaria específica. Então, justamente por isso que o município não queria fazer, porque eles não se sentiam capacitados para isso, eles não tinham corpo técnico suficiente. E é aí que a gente entra, porque a startup que eu trabalho, a gente possui também um pessoal especializado para capacitação dos profissionais, dos servidores do município. Então, quando o município ele vem com essa resistência de dizer, a gente não tem corpo técnico, a gente não sabe como é que a gente vai proceder, a gente não tem pessoal especializado, como é que a gente vai analisar esses processos, como é que a gente vai emitir uma CRF, a gente não sabe. Aí a gente oferece, a gente, não, calma, a gente tem aqui pessoal especializado que a gente pode fazer a capacitação dos seus servidores durante 15 dias, durante 30 dias ou durante o tempo que o município precisar. Porque aí eles vão se sentir mais seguros para procederem com os procedimentos, para deferirem, né, a regularização e emitirem a CRF. E a gente acaba, né, com esse litígio, né, que tem ali entre o município e nós que estamos querendo proceder com a REURB. E algo também que deve muito ser enfatizado é que o município ele só tem a ganhar. O município ele vai ser beneficiado com aquilo, entendeu? Porque a partir do momento que os imóveis entram na regularidade, que um comércio é regularizado, a gente sabe que REURB pode ser feito também, igreja, comércio, galpão, pode ser objeto de REURB. Então, a partir do momento que aquele comércio ele é regularizado, ele vai gerar ali ISS, vai gerar emprego e renda, vai movimentar a economia. Aquele bairro ali ele vai fazer parte de uma economia que gira e que não faz parte do mercado morto. Né? Que quando a gente chama os imóveis irregulares, eles fazem parte de um mercado que não movimenta, que não é ativo. Então, com certeza o município ele se beneficia sim. E o município, geralmente, ele fica mais assim, receoso, é porque eles acham que eles vão gastar muito e que o município não tem receita para isso. Só que aí, quando a gente mostra para eles que a maioria do trabalho vai ser nosso, a gente vai fazer toda a questão técnica de levantamento topográfico, a gente só não faz a parte da infraestrutura porque realmente isso é competência do município, né? De saneamento básico, água, energia, essas coisas. Mas Vocês chegam a orçar isso ou não? fazer o orçamento para ele, É, não. da infraestrutura não, porque é uma coisa muito. Não. Mas a gente faz toda a outra parte e entrega para eles praticamente o processo já pronto, né? Só para eles analisarem e deferirem. Então, é tudo questão de diálogo, né? Quando o município se mostrar bem resistente, você também não vai lá brigar com o prefeito e dizer, mas você tem que fazer. A lei obriga. Tá lá na 13465 que o município tem que fazer a REURB. Não, não é assim. Que assim você não vai conseguir nada. O prefeito, ele é obrigatório, a gente sabe que é um dever, o município tem um poder dever, né? Mas é lógico que tudo na conversa, no diálogo ali, tentando dialogar com o prefeito e entrar ali em um acordo, é muito melhor. Até porque se você tiver o município como seu parceiro, é muito mais fácil para os processos não demorarem. A questão da demora também do prazo. Então, é muito importante que o município ele esteja ali caminhando junto com você, junto com a sua atuação. E o cartório também. É muito importante que tanto o registrador quanto o município, eles estejam alinhados ali com a sua atuação e que você tenha um diálogo muito bom entre os dois institutos, tanto o cartório quanto a prefeitura. Muito bem. Sara, e na hipótese de. Eu quero que tu traga aí um aspecto legal, se isso está previsto na lei ou não, ou no decreto,
verificando lá que eu preciso de uma infraestrutura. A REURB, ela vai ficar condicionada a essa atuação do município ou dá para ir regularizando o imóvel paralelamente às obras que são feitas aí naquela comunidade? Como que funciona? Então, porque a REURB, né, como a gente falou no início, é um projeto que vai beneficiar todo mundo. Então, o projeto ele precisa ficar pronto, primeiro. Projeto pronto, aí depois de todas as notificações feitas, todos os editais publicados, se for o caso de ter publicação de edital, o projeto do bairro pronto, a gente parte para os individuais. Então, meio que tudo acontece de uma forma só. Quando a CRF individual ela for para o cartório, a lista de beneficiários e a CRF do bairro ela já foi anteriormente, porque o cartório ele vai abrir aquela matrícula mãe, né, que é do núcleo. Matrícula mãe, para quem não sabe, é a matrícula de um núcleo ou então de um condomínio, é a matrícula mãe realmente maior. Depois são abertas as matrículas filhas, que são de cada imóvel individualmente. Então, tudo meio que acontece. Uma coisa leva a outra. Tem que ser seguido, né? De forma seguida. Tem o projeto, é feito o projeto. Depois do projeto, a CRF do bairro todo é emitida. Aí tem a lista dos beneficiários. E depois é aberta as matrículas individuais. Respondi? Respondeu, sim, não, muito bem. Então, primeiro, aí eu vou emitir uma CRF do bairro todo. Na minha concepção até agora, me clareou também, porque eu entendia que a CRF ela seria uma para cada imóvel. Também mas aí tem a do. Ah, é assim como a matrícula mãe. Uma E matrícula mãe e uma CRF para tudo. Ah, isso eu não sabia. a Entendi. CRF do bairro, do núcleo, e depois a CRF, Uhum. as CRFs individuais. Aham. Então, em um primeiro momento, eu vou abrir essa matrícula mãe e vou fazendo os outros procedimentos aí até desmembrar, ou é tudo feito no mesmo ato? Não, primeiro você emite, né, a A CRF. mãe, Isso, a mãe. Aí abre a matrícula mãe e depois, de forma individual, o cartório vai abrindo uma por uma. Mas com também, cada título, conforme cada pessoa vai apresentando cada título. exatamente, Que exatamente, seriam as CRFs de cada um, CRF filha também, né? exatamente, exatamente. Ah, entendi. Já todas, Sim, por exemplo, são 20 beneficiários que vão regularizar naquele processo. A gente leva tudo já, todas as certidões. entendi. E aí o cartório vai fazer no tempo dele, né, cada uma. Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos falando sobre extrajudicial real, assim, porque tu só me falou em prefeitura e em cartório. Vai existir alguma hipótese que nós vamos precisar ir para o judiciário? Porque eu já vi REURB no judiciário. Quero que tu me fale um pouco disso. Então, para chegar aí para o judiciário, é porque algo aconteceu ali no processo administrativo. Mas, em regra, a REURB ela é para proceder prefeitura, cartório, nada mais. Não precisa o município ir lá para o judiciário. Não, não precisa o município ir para o judiciário, não. Eu já vi isso. Já, então é porque algo aconteceu. Por exemplo, pode ser um litígio naquela área, talvez seja a área. Aqui em São Luís, por exemplo, tem muito área de marinha, tem muito terreno de marinha. Então, às vezes, tem litígio por conta disso. Ou também, às vezes, aquele imóvel, aquele terreno, aquele loteamento, ele é objeto já de ação anteriormente. Inclusive, a prefeitura daqui, ela pede, para ela proceder com a REURB, ela pede uma certidão negativa de ações, para que eles tenham a certeza que aquele imóvel ele não é objeto de nenhum litígio. Assim como na luz campeão extrajudicial não pode ter, né? O imóvel ele não pode ser objeto de litígio, na REURB também. Então, quando vai para o judiciário, é porque algo ali aconteceu, algo saiu do comum, da regra, né? Da Então, regra. algo fugiu à regra e aí é preciso uma atuação judicial. Mas em regra não é para acontecer. Sara, me diz uma coisa. E outra hipótese que eu estou pensando aqui
Ai, Sara, sério. Daqui a pouco tu vai dizer, chega! Contrata Não, um curso aí, vai estudar. pode Sabe o que que eu perguntar. tô pensando que pode acontecer? Você sabe, não. Oi, professor, seja bem-vindo. Não, o seguinte, Sara, de você chegar lá no núcleo urbano para fazer a regularização e alguns imóveis já estarem em um procedimento de uso capião, nesse caso, o judicial ou até mesmo o extrajudicial, que não saiu o título ainda. Como que essas pessoas podem proceder? Elas podem abrir mão lá da uso capião e optar pelo coletivo, ou é melhor que elas sigam? Enfim, queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, isso tudo vai depender do caso concreto, né? Mas essa resposta é clássica, né? Tudo depende. Tudo depende. Então, tudo vai depender, porque às vezes a REURB ela se torna mais interessante monetariamente, por ser um processo mais em conta ali, menos oneroso para a parte. Mas às vezes a parte ela não está, a prioridade dela não é a questão monetária, ela quer o tempo, ela quer priorizar o tempo. Então, por exemplo, uma uso capião extrajudicial vai proceder, pelo menos em regra, né, para proceder muito mais rápido que a regularização fundiária. Então, aí por conta disso, que foi o caso, até esse caso que eu acabei de, na verdade, um pouco mais cedo, né, eu expliquei da minha cliente, que ela tinha já um processo de regularização fundiária, mas ela optou mudar para uso capião justamente porque ela tinha pressa. A prioridade dela era o fator tempo. Então, isso vai muito depender da prioridade do beneficiário, né? Se ele quer priorizar o tempo, se ele quer priorizar a questão monetária. Então, por isso que é muito importante que o advogado, quando ele for atuar, não só o advogado, mas os profissionais que atuam com REURB, eles ofereçam as duas hipóteses e mostrem para o cliente o que vai acontecer nas duas, os dois cenários, para que o cliente tenha ali uma noção macro e decida o que é melhor para ele, o que é melhor para a situação dele, quais são as prioridades dele. Entendeu? Para que ali eu já tenho um processo de uso capião judicial, tá demorando muito, já tem anos aí que tá no judiciário. Mas será que não é melhor eu mudar para uso capião extrajudicial, já que estou ali no processo de uso capião? Ou será que é melhor eu realmente fazer REURB? O que vai ser melhor ali para mim? Então, isso tudo, o profissional que for atuar, que estiver ali assessorando ele, precisa ter essa expertise, né? Para ver e orientá-lo. Olha, eu acho que para você o melhor cenário é esse aqui. Mas mostrar também para ele os dois, para ele decidir, né? O que é melhor para ele, de acordo com as prioridades deles e com as possibilidades dele também. Sara, como que a gente tá de tempo? Eu estou cheia de dúvidas aqui. Posso continuar? Pode continuar, tranquilo. Tá, qualquer coisa tu me fala, hein? Tá, não. É, Sara, eu queria saber, tenho mais uma dúvida com relação aí à atuação prática da REURB. Quais os principais cuidados que o advogado ele deve ter para quando ele opta pela REURB? Tu já deu aí um panorama mais geral, assim, mas eu queria saber se teria por exemplo, algum caso pontual aí que, não, isso aqui você tem que ficar atento, porque senão pode, enfim. Tá. Assim, tem vários pontos muito importantes que o advogado, quando ele vai atuar com a REURB, ele deve prestar atenção e deve ficar atento. Então, por exemplo, com relação à documentação das partes, ele deve verificar toda a documentação das partes com muito cuidado. Deve fazer ali o recolhimento da identidade, RG, CPF, certidão de casamento, se for casado. Se tiver união estável, se tem ali alguma declaração, alguma escritura pública, tem que ver também. Ah, mas é falecido, a certidão de óbito. Tem que ver se tudo está de acordo com o que realmente é, se tem algum número errado, se tem algum sobrenome, algum nome, alguma letra errada, que pode ali dar problema, porque tudo isso pode travar o processo, tanto na prefeitura quanto no cartório. Então, toda essa atenção com a documentação pessoal que você vai apresentar com o requerimento, com a planta e o memorial descritivo, é muito importante que o advogado ele acompanhe pessoalmente o processo de levantamento topográfico. Eu faço questão de acompanhar.
Eu vou mesmo no dia que toda vez que o topógrafo ele vai fazer o levantamento, eu vou, acompanho pessoalmente, para que eu, por mais que eu não entenda, tenha ali aquele conhecimento técnico, né? Mas eu quero ver, quero saber o que está acontecendo, quero ver como é que está sendo feito. E até para que você tenha ali uma relação mais próxima com o profissional que está fazendo a parte da planta, do memorial descritivo e a parte técnica, né, dos levantamentos topográficos. Porque se acontecer alguma coisa, você ter ali já a quem recorrer, dizer, olha, no cartório não passou a planta está apresentando algum erro, a planta tem aqui alguma metragem que está errada, está em divergência, o cartório e a prefeitura estão identificaram isso, aí ele vai ter que refazer. Então você tem que ter ali essa atuação mais próxima junto com o profissional técnico. Não é só deixar para ele fazer, vai lá e faz, e Sim. depois só me entrega. Não, eu sempre gosto de acompanhar e de demonstrar também que eu estou ali, que eu estou acompanhando, que qualquer dúvida eu vou recorrer a ele. Então, essas questões de documentação e de toda a documentação feita e também do projeto que é realizado é importante. É importante que o advogado ele tenha aí essa atuação mais próxima. Sara, antes tu comentou da questão da frustração, né? Que chega no cartório muitas vezes aconteceu algum pequeno equívoco e não conseguiu registrar. Eu queria que tu falasse na questão da nota devolutiva. Vendo uma nota devolutiva, é possível sanar ou vai ter que recomeçar o procedimento todo lá do início? Como que funciona? Ou depende do erro que foi cometido? Como que funciona isso? Depende. Depende porque vai depender ali do que aconteceu, né? Por que o cartório devolveu, qual é a exigência que precisa ser feita ou qual é a pendência que tem ali naquele procedimento, naquele título. Às vezes a pendência, ela é individual. Ela é de um morador individual. Uma certidão que faltou, um nome que está errado, um CPF que não consta. Algo ali nesse sentido que dá para você sanar. Então é só juntar a documentação, se ele não tiver, correr atrás para, sei lá, fazer, e aí fazer essa juntada e sanar a nota. Mas às vezes o erro é como esse que eu te relatei no início, que foi um erro realmente ali procedimental da REURB, que foi feita de forma equivocada. Então aí não tem como, aí não tem jeito, né? O processo ele vai ter que ser feito novamente, inteiro, do início ao fim. E aí essa é a frustração maior, porque na verdade receber nota, né? Eu já trabalhei no balcão do cartório de rede de imóveis. Então, assim, entregar a nota para o cliente é um dos maiores desafios. Assim, ninguém quer, ninguém quer. Ai, principalmente quando eu era estagiária, que era rodízio, né? Cada semana um estagiário que ficava na entrega. Então, chegava. Já fazia rodízio aí pra não sobrecarregar uma pessoa só, né? Sim, porque, nossa, era muito pesado. Os clientes, eles não querem, eles são muito resistentes, entendeu? Eles acham que... E até que eu aprendi com o meu antigo chefe registrador, que ele, Sara, mas você tem que mostrar para o cliente que a nota de devolução é uma notícia boa. Porque se tem nota, é porque ele sanando aquela pendência, o título vai sair. Não é uma negativa de que o registro dele não vai sair, que não vai dar registro. Não, a nota é uma notícia boa. Então você demonstra isso pro cliente, feliz. Mas vai lá, fala com ele. Não é tão fácil assim, não, né? Não é porque as pessoas não querem aceitar, elas querem receber quando elas querem ir no cartório duas vezes. A primeira para entregar a documentação e a segunda para receber. Elas não querem ficar indo lá várias vezes. Até, até porque, principalmente nesse caso da REURB, quando chega no cartório, a pessoa já passou por várias etapas, então ela já tá aí, né, cansada de tanto papel, de tanto documento, de ir pra lá e pra cá. Então ela quer, chega lá no cartório, não, agora acabou. E daí chega lá e não acabou. Isso daí realmente na verdade, a maioria dos procedimentos do RI passa por isso. A pessoa, quando ela chega no registro de imóveis, já é o final, entendeu? Ela já quer receber ali o título dela. Então, quando demora, quando tem nota, quando tem mais coisa ainda para apresentar, ela vai dizer, meu Deus, mas eu já passei tanto tempo, eu já apresentei tanto documento. Por exemplo, financiamento imobiliário. Já passou pelo banco não sei quantas vezes, já tem mais de 3 meses, 5 meses que está no banco, aqui é só para registrar, só para você entregar o meu registro. E aí, na hora tem uma pendência, realmente causa uma frustração muito grande. Muito Mas aí grande.
que entra até a parte da gente fazer a população entender que o registro de imóveis ele tem que ter esse cuidado, né? E no balcão não dá para a gente sanar tudo, porque não dá para a gente fazer uma qualificação completa ali do registral. No balcão é muito rápido, o atendimento ele tem que ser muito dinâmico, porque senão as pessoas iam esperar ali mais de 1 hora, 2 horas. Sim. Então, no balcão é só para receber o título. Quem vai qualificar é o escrevente. Mas as pessoas elas não entendem isso. Elas querem que elas acham que porque elas deram a entrada e pagaram, fizeram o pagamento, Vai. pronto. Vai sair o Sim. É uma questão bem mais complicada. Sara, mas assim, eu quero dizer que eu aprendi muito nessa live e eu quero entrar numa questão agora, que é o que eu tô começando agora, que é a advocacia. E eu sei que tu entrou na comissão de direito da OAB. E a REURB, como nós vimos agora, ela é um procedimento bem complexo, né? Envolve várias etapas aí. Nós temos a questão de falar com o município também, que é super importante. Tu mostrou isso aí, isso para nós durante toda a live. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância da comissão na REURB, na atuação da REURB. Eu acredito que especialmente nesse aspecto tenha uma relevância bem grande por tudo que a gente falou aqui, né? Sim. Porque, assim, aqui em São Luís, na verdade, no Maranhão, a gente tem. Alguém mandou ali ao Neto que a Sara é a dona de São Luís. Oh, que era. De São Luís eu não sei, mas dona da REURB São Luís, ela já é a rainha da REURB aí, né, gente? Nada disso. Então, aqui no Maranhão, né, a gente tem uma atuação muito precária ainda nessa questão do extrajudicial, como eu já falei. E para demonstrar isso, a gente não tinha uma comissão de direito notarial e registral na OAB Maranhão, a gente não tinha. Então, desde a faculdade, eu já pensava nisso. Porque como eu já estagiava no cartório, eu já tinha esse interesse de atuar com o extrajudicial, eu já tinha feito parte, né, do balcão do cartório, então eu conhecia as dores, tanto da advocacia quanto da sociedade em si. Eu sempre tive na minha mente, no dia que eu pegar minha carteira, a primeira coisa que eu vou fazer é solicitar a criação da Comissão de Direito Notarial e Registral na OAB Maranhão. E aí, foi isso que eu fiz. Eu não foi exatamente assim no dia, né? Passou uns meses, eu peguei a OAB, acho que em outubro do ano passado. E aí, quando foi em janeiro desse ano, eu marquei uma reunião com o nosso presidente, que é o doutor Tiago Dias. Pedi uma reunião com ele que eu queria sugerir a criação de uma comissão. E aí ele falou assim: ah, mas na verdade não foi ele. Um outro presidente de uma outra comissão falou assim: Sara, mas a gente já tem 70 comissões, tu não acha que a gente tem essa comissão agora? A gente já tem essa comissão? Eu falei: não, a gente não tem. Eu tenho certeza que a gente não tem essa comissão. Aí ele: sério, meu Deus, mas é uma comissão tão importante. Eu disse: pois é. E aí realmente a gente não tinha. Então, eu sentei com o doutor Tiago, apresentei a ideia para ele, e ele super topou, super gostou, disse, não, realmente, o direito notarial e registral é algo que é muito importante, poucas pessoas desconhecem. Então, a OAB ela precisa ter essa atuação mais próxima dos cartórios. E aí, logo, ele me convidou para ser presidente. Eu não estava esperando isso, porque eu sou jovem advogada, né? Eu tenho 7 meses de OAB. E ele até me perguntou, ele falou assim, você tem quanto tempo de advocacia? Aí eu, na época eu tinha 3 meses. Aí, 3 ele, 3 meses, ele, nossa, mas você já teve essa ideia, essa atitude, gostei muito, não sei o quê. Aí ele disse, eu quero te dar esse desafio. Tu quer ser a nossa presidente? Provavelmente tu vai ser a nossa presidente mais nova, porque geralmente presidente de comissão é quem já tem um tempo maior, né, de advocacia. E eu disse, com certeza, não tenha dúvidas, e que eu vou dar o meu melhor. Então, com certeza, a comissão, ela tem um papel muito importante, porque ela aproxima a advocacia dos cartórios e das serventias extrajudiciais e principalmente das possibilidades de atuação, que é o caso da REURB. Poucos advogados conhecem, poucos advogados sabem que podem atuar com REURB, poucos advogados sabem que podem atuar com REURB. Isso é uma coisa que eu quero enfatizar muito. Então, a partir do momento que existe uma comissão
que vai tratar sobre esses assuntos, porque a minha ideia é justamente trazer isso, cursos, palestras, tudo que for aprofundar e que a gente possa propagar todas as oportunidades e todas as possibilidades da advocacia extrajudicial, eu quero fazer. Porque uma coisa, Tanise, que eu vejo muito também, eu acho que tu, inclusive, vai até concordar comigo, porque tu também está iniciando na advocacia agora, mas tu deve acompanhar a atuação da advocacia. E tem muita gente que reclama muito que o mercado tá saturado, que o judiciário é moroso, que por conta disso atrapalha na atuação, que a advocacia não é mais uma profissão tão rentável, que as pessoas estão muito desestimuladas, muito desacreditadas. É, O ex inclusive, não, fala. inclusive eu que saí que eu era servidora pública da Defensoria Pública há 7 anos, então eu já tinha estabilidade. Muita gente fica, nossa, mas tu saiu para advogar, você é louca, porque a advocacia tá horrível, né? Todo mundo fala nesse sentido aí, eu senti muito isso. Sim, sendo que, assim, a advocacia extrajudicial é um oceano azul ainda. É um oceano azul. Assim, existem infinitas oportunidades. Por exemplo, regularização de imóveis. Eu posso viver 80 anos. Eu não vou conseguir regularizar todos os imóveis do Maranhão. Nem que eu trabalhe todos os dias, 24 horas por dia. Porque são muitos imóveis. O Brasil tem 30 milhões de imóveis que estão irregulares. 30 milhões. Então, como é que não tem mercado? Como é que não tem possibilidade de atuação? Tem, as pessoas só precisam pensar fora da caixa. Porque as pessoas pensam assim, REURB, eu não vou atuar com REURB, porque REURB não é privativo de advogado, eu quero atuar com processo. As pessoas só se sentem advogadas atuando com judicial, né? Sendo que, gente, Socorro. eu tenho pavor Eu de tenho, judicial. eu Pavor, eu também. não, de jeito nenhum, eu tenho pavor, meu Deus do céu, um processo demorar anos, Não, anos. isso não tem, né? Hoje em dia, Não, enfim. o extrajudicial está aí para ser explorado e precisa de profissionais que saibam atuar e que com certeza vão se dar muito bem, porque é algo Sim. que é muito pouquíssimo explorado, poucas pessoas realmente sabem. E isso é muito também por conta da faculdade, né? Eu não sei se na tua tu viu alguma coisa do extrajudicial, do direito notarial e registral, né? Na Nada. Zero. minha eletiva de direito notarial e registral, e como eu estava no cartório, eu fiz. Mas poucas pessoas faziam, acho que na minha turma Eu tinha acho 10 que tinha também. Teve uma. Mas eu eletivas. não fiz porque nem sabia o que era. Pra mim, cartório era outro mundo, assim. Pois é, e é justamente isso que a maioria das pessoas pensam, porque não É. faz. Sabe o que que eu falava? Agora tu falou, eu lembrei. Ai, gente, olha só a mentalidade da pessoa, né? Ainda bem que a gente amadurece. Mas eu falava o seguinte: eu pensava que cartório não era nem direito. A gente nem trabalhava com direito em cartório. Olha a cabeça da pessoa, gente. Muita Tanto gente. que eu me formei, meu namorado ele é engenheiro agrônomo, né? E ele sempre falou de cartório, ele sempre falou, ele dizia, amor, porque eu se tivesse se eu fosse fazer direito, eu ia estudar para cartório, porque tu não estuda para cartório. Mas assim, sempre falou. E eu dizia, tu não sabe o que tu tá falando, cartório nem é direito, nem é estudo de direito. Daí ele Mas dizia, como que não? Como que não? Tu precisa ter. Eu dizia, não precisa ter direito. E quem tem direito, quem é formado em direito, não precisa ir, não usa no dia a dia, não usa assuntos jurídicos no dia a dia. É outro mundo. E eu não conhecia. Aí eu comecei a estudar e, né, me sim. deparei com um mundo aí. Mas é isso que as pessoas pensam mesmo. Tiveram vários estagiários na minha época que desistiam de estagiar no cartório porque achavam isso. Falavam, não, isso aqui não tem nada a ver com direito. Eu não tô me peticionando, eu não tô fazendo social, eu não tô contestando nada, eu não tô entrando com recurso. Eu vou sair daqui, eu vou procurar um escritório. E muitos estagiários desistiam do cartório, desistiam de estagiar lá para ir procurar um escritório porque achavam que não tinha nada a ver com direito, achavam que era algo muito mais administrativo. Não, Ai, não. as nossas grades do nosso curso, que É, realmente super, o eixo judicial é só o processo, né? A gente vê tudo super. e nada do É. eixo.
Mas é Sim, isso. é uma medida urgente. Sara, mas voltando para a questão da comissão, quais as medidas aí que vocês já tomaram, que você acha assim, poderia sugerir aí para as comissões de direito notarial e registral, como que elas podem atuar? Se tu quiser falar um pouco sobre isso. Então, a gente teve uma reunião já com os principais representantes dos cartórios aqui no Maranhão. A gente participou da reunião o presidente da Noreg, daqui do Maranhão, o presidente da Arpen, que, para quem não sabe, é a Associação de Registro Civil das Pessoas Naturais. O presidente também do CNB, do Colégio Notarial do Brasil, Seção Maranhão, também participou, do Instituto de Protesto. Então foi uma reunião bem bacana que a gente pôde assim discutir, né, e elaborar muitos projetos a respeito da atuação da advocacia junto aos cartórios, porque eles também sentem essa necessidade. O advogado ele precisa entender que os cartórios eles são parceiros dos advogados. Eles não estão ali para prejudicar a atuação da advocacia, eles não estão ali para não fazer o registro, eles não estão ali para prejudicar. Eles querem ajudar, até porque o registrador ele tem interesse que o registro saia. Se o registro não sair, ele não ganha emolumentos. Se o notário não fizer escritura, ele não ganha emolumentos. Se ele não fizer inventário, se ele não fizer ata notarial. Então, é lógico que o interesse dos notários e registradores é que as coisas aconteçam, que o serviço saia, que os serviços sejam oferecidos da melhor maneira possível. Então, quanto mais a classe advocatícia estiver próxima dos cartórios, melhor ainda para a atuação deles, até, até facilita o serviço deles. Eles não vão precisar fazer nota, não vão ficar precisando pedir documentação a mais, tudo vai sair da melhor maneira possível. Então, nessa reunião, a gente, inclusive, teve uma ideia muito boa de oferecer para os advogados que atuam ali no dia a dia da serventia um suporte. Nós da comissão, né, que fazemos parte da comissão, nós vamos dar esse suporte para o advogado que esteja ali atuando e se depare com algum problema, seja procedimental ou então algum problema mesmo administrativo que ele tenha ali surgido no dia a dia, para que eles possam nos contatar e nos reportar e a gente tente resolver da melhor maneira possível, porque também não adianta você não concordar com algo do registrador e aí você vai lá e criar maior barraco lá no balcão do atendimento. Mas tem que fazer, não sei o quê. Não, gente, vamos conversar da melhor maneira possível, vamos entender qual é a interpretação do registrador, por que que ele fez aquela nota, por que que o entendimento dele é daquela maneira, e aí tentar resolver da melhor forma, da forma mais assim, benevolente possível. Afinal, nós estamos no extrajudicial, então é para não ter litígios, é para que tudo aconteça da melhor maneira possível, todo mundo saia ganhando. Então, a gente também tem Paz. a gente tem esse projeto, né, que é de oferecer esse suporte para a atuação do dia a dia do advogado. Aí nós iremos fazer o nosso evento inaugural, dia 18 de junho. Inclusive, o professor Salomão vai participar do nosso evento. E aí, eu tenho a ideia de fazer um mini curso mensalmente sobre sobre a atribuição de cada serventia. A gente vai trazer um especialista de cada serventia, tabelionato de notas, protesto, título dos documentos, registro civil das pessoas naturais, rede de imóveis, para que eles falem ali um pouco mais dos seus serviços oferecidos, documentação necessária, o que que pode ali, o que que eles podem nos ajudar, né, para que a gente tenha uma atuação melhor perante o cartório. Então, a gente também tem esse projeto de fazer um mini curso mensalmente a respeito de cada atribuição. E, lógico, palestras, cursos, eventos que discutam, né, os temas atuais a respeito do direito notarial e registral, os temas novos também, LGPD nos cartórios também, que é algo muito importante, algo muito interessante de se discutir. REURB, que é pouco discutido, para que os advogados eles saibam como atuar, que eles podem atuar com REURB. Então, todos assim, os temas que tiverem relevância no direito notarial e registral, a gente quer fazer e quer propagar através da comissão. E queremos ter esse diálogo muito próximo dos cartórios, muito próximo dos notários e registradores daqui do Maranhão, para que a gente saiba e entenda a atuação deles e tenha assim cada vez mais problemas ali no dia a dia, cada vez menos notas,
cada vez menos dificuldades, o atendimento ele ocorra da forma mais dinamizada possível, e aí a gente consiga juntos, né, ter uma atuação e oferecer um serviço de qualidade para toda a sociedade. Certo, Sara, muito bom. O pessoal tá falando ali, ó, top, bateram palminhas, maravilhosa, estou gostando. A Luísa, Luísa Tendade, que era estagiária na Defensoria, um beijo pra Luísa, ela deu boa noite. A Érica mandou maravilha. Sara, estou amando. Sério, aprendi muito, uma live muito rica. Amei, de verdade mesmo. E só para finalizar, eu queria que tu falasse sobre a Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Como que está essa situação? Conta um pouco aí para nós. Então, a Comissão Nacional de Regularização Fundiária, ela também é pouco conhecida, né? Poucas pessoas conhecem. E, nossa, é uma oportunidade excelente para que a gente discuta a REURB em âmbito nacional, porque são profissionais que atuam ali diretamente com a REURB no seu município, no seu estado. Então, a gente tem a oportunidade de discutir com todos os tipos de profissionais, não só advogados, mas também topógrafos, engenheiros, agrimensores, todos os profissionais que atuam ali diariamente com a REURB, a gente tem essa oportunidade de discutir, de conversar, de dialogar, de enriquecer, né, a nossa atuação. Às vezes a gente aprende uma coisa nova, tira dúvidas. Então, assim, a comissão é algo excelente que eu indico para todo mundo, quem quiser ser membro. É muito legal, é muito importante, porque ela também dá todo o suporte de modelos, todo tipo de modelo que você estiver precisando para a sua atuação, requerimento, documento das partes, procuração, contrato, qualquer coisa que você, qualquer tipo de documento que você esteja precisando para você ali concluir a sua atuação, a comissão ela tem disponível. Então, com certeza, assim, é uma excelente oportunidade para você fazer também network, né? Que é muito importante. Você Também. conhecer pessoas de outros estados, você ter De ali outras carreiras também, né? Porque se abrange outros profissionais. sim, exatamente, exatamente. Então, com certeza, eu indico assim demais, demais, demais para quem quiser participar da comissão. É muito importante. E, além disso, a comissão de regularização fundiária, o Henrico, que é o presidente, né, da comissão, ele que fez parte do projeto do Casa Verde e Amarela. Toda aquela parte. Eu não sei se tu já viu o projeto completo, né, do a lei, tu já teve acesso à Não. lei. A lei tem uma parte que ela traz exatamente os valores, assim, estimula, né, os valores que vão ser gastos ali caso a pessoa ela decida optar pelo financiamento para a regularização fundiária, porque tem essa possibilidade. O Programa Casa Verde e Amarela tem essa possibilidade de financiamento para promover a REURB. Então, Hum, fez toda essa pesquisa e quem atribuiu esses valores foi o Henrico, ele participou desse projeto. Então, o Henrico, ele assim, tem uma atuação ampla, nacional, na regularização fundiária, e você vai ter ali a oportunidade de lidar com uma pessoa que tem, assim, um conhecimento muito rico, que tem um conhecimento, assim, muito amplo de toda a atuação da REURB a nível nacional. Então, muito sem dúvida, legal. Isso eu não sabia. Então, por exemplo, Sara, eu tenho um imóvel clandestino. Clandestino, acho, parece que essa palavra é meio estranha, mas enfim. Quero regularizar, meu imóvel está todo bonitinho, não tenho dinheiro para pagar os profissionais envolvidos aí, porque eu vou ter um gasto. Eu posso me dirigir, então, à Caixa Econômica, seria buscar um não, financiamento para. Como que. Eu não entendi. tá, eu vou te Se tu explicar. pudesse. Tá. O programa Casa Verde e Amarela, para que ele seja, que o município ele tenha esse subsídio de financiamento para a regularização fundiária, ele tem que estar, o município tem que estar cadastrado. Tá. Uma coisa, uma dica até. Os profissionais que atuam com REURB, é importante saber se o município já se cadastrou no programa. Ir lá, ver com o prefeito. Esse município, a prefeitura já se cadastrou no programa Casa Verde e Amarela? Vocês sabiam que é possível conceder benefício para financiamento para a população, para que eles façam a regularização fundiária do seu imóvel ou reformem? Porque não é só para fazer a regularização. O financiamento ele é também para reforma. Ah, Então,
Então é algo muito bom, muito importante para o Ah, município. entendi. Ela, a pessoa vai fazer as duas, vai fazer uma melhoria na casa e junto com essa E melhoria ela vai regularizar esse imóvel. isso, exatamente, exatamente. E aí o governo federal, ele faz um empréstimo, um financiamento. Se eu não me engano, é 2 Hum, muito legal. Sara, e quem quiser então acessar aí a Comissão Nacional de Regularização, ela vai num site, ela tem que se cadastrar, precisa pagar algum valor, como que funciona isso? Vai no site, tem o site, Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Tem o Instagram também, arroba Comissão de Reurb. Vocês entram lá tem todas as informações. Para ser membro da comissão, tem que pagar um valor mensal de R$ 50. Enquanto você estiver ali, né, participando, não tem fidelidade no dia que você achar que não está mais, que você não está mais atuando com isso, ou então que não está mais ali lhe agregando o que você acha que deveria, você pode cancelar o contrato normalmente, não tem nenhum problema. E todas as informações, tudo que você tiver dúvida, tem lá no site, tem uma parte de dúvidas frequentes, né? Que tem lá todas as perguntas. E também todas as informações constam tanto no site ou no Instagram da Comissão de Roupa, que também você pode mandar ali uma mensagem que com certeza o Henrique ele vai responder. E outra coisa também é que no site, você sendo membro, você também pode publicar artigos no site da comissão, porque tem uma parte do fórum, e aí, com certeza, para quem advoga, né, uma das formas de prospecção é a produção de conteúdo na internet, mas não só no Instagram, porque tem gente que acha que só conteúdo no Instagram vai prospectar cliente, não é assim. Tem que publicar artigo, você publicando artigo, com certeza a pessoa vai ver, por exemplo, ela está procurando, você faz um artigo, como que faz a REURB, como que eu posso regularizar o meu imóvel? Você faz, escreve um artigo sobre isso, bem simples, pequeno, publica lá no site da comissão, que pronto, a pessoa na hora que ela procurar, vai aparecer e ela vai saber, vai ter os seus dados lá, ela vai poder te procurar e você já tem aí um potencial cliente. Então, com certeza, a comissão. E sem contar que na comissão também tem a parte de tira dúvidas, que você pode criar os fóruns de dúvidas de temas específicos, e você também pode tirar ali todas as dúvidas que você tiver, além do grupo do WhatsApp, que é nacionalmente, tem gente de todos os estados que participam. E todas as dúvidas que você tiver, você pode jogar lá no grupo que alguém vai te responder, com certeza. Então, é muito, muito interessante participar da comissão. Muito legal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida a mais que tenha ficado? Vão mandando aqui. Quero pedir para a Sara também, se tem alguma questão aí que eu não perguntei, tentei abranger o máximo aí, de exaurir o máximo que eu pude, porque a Sara tem muito conteúdo nesse assunto, mas daqui a pouco, né, Sara, ficou aí alguma coisinha que tu queria ter falado e que eu não perguntei, se tu quiser comentar. Então, eu acho que a gente falou bastante. Lógico que nunca dá para esgotar tudo, né? Tem coisas Não. que são muitas coisas, são muitos detalhes, e a gente nunca vai conseguir esgotar o assunto. Mas eu acredito que a gente respondeu assim as dúvidas gerais, né, das pessoas, que geralmente as pessoas têm, principalmente as pessoas que não têm contato nenhum com o REURB. Mas se elas possuírem dúvidas, podem me mandar uma mensagem, com certeza eu responderei sem nenhum problema. E se vocês, e assim, a dica que eu dou, você, advogado, que goste da parte de regularização de imóveis, tem aptidão para o direito imobiliário, considere a hipótese de atuar com REURB, porque é algo que realmente precisa de profissionais, é muito escasso, não tem profissionais que atuam, se tem são poucos. Então, é uma grande oportunidade de monetização. Vá no seu município, veja como é que está a regularização lá, como é que está acontecendo, converse, marque uma reunião com o prefeito, com o secretário, com o vereador, vá no cartório de registro de imóveis, converse e comece a atuar com o REURB, porque assim, é uma excelente, excelente oportunidade de ganhos. E principalmente nesse momento de pandemia, né, que nós estamos vivendo, então qualquer oportunidade que a gente tiver de monetizar, de ganhar dinheiro, a gente tem que ir atrás, né? Com Então, certeza. o Urb com certeza
é uma excelente oportunidade. Sara, muito obrigada, cara. Nossa, foi muito legal. Cara, olha só, eu falando cara, eu sou espontânea, mas eu tenho que cuidar porque agora eu sou doutora. Ó, a Bibi mandou ali, live maravilhosa, sucesso na carreira de vocês. A Rose mandou parabéns. A Ferreira Silva mandou parabéns também. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. A Sara trouxe muito conteúdo. Sara, sério, eu amei, amei. Você está sempre convidada para vir aqui conversar com a gente sobre REURB, sobre direito imobiliário, sobre advocacia. Foi super enriquecedor para mim. Tu não tem ideia de quantas dúvidas tu me sanou hoje. Então eu quero deixar meu muito obrigada, tá? Te parabenizar aí pelo trabalho que você está fazendo. A gente sabe o quanto é importante para essas comunidades carentes aí, né? A regularização desses imóveis é dar dignidade, dar direito à moradia, dar direito de propriedade para essas pessoas. E o advogado aí com uma atuação proativa, né? Considerando que o Estado nem sempre consegue suprir. A defensoria, a gente sabe que já é assoberbada de trabalho. Eu trabalhei na defensoria, eu sei que é difícil. O defensor aí já tem as questões de crime, né? Então, o advogado aí tentando empreender nessa área, além dele conseguir monetizar essa área, ainda consegue garantir uma série de direitos aí para toda essa população. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns pelo teu trabalho, porque realmente eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ah, eu fico muito, muito agradecida de verdade. Eu espero realmente que eu tenha aí atingido a tua expectativa do que tu queria trazer, ter respondido as tuas perguntas. De verdade, assim, eu espero de verdade que tenha feito sentido, porque é sempre muito bom a gente difundir esse assunto, né? Pouco explorado, a gente falar sobre, a gente dialogar. Então, com certeza, eu fico muito honrada com o convite também, viu? Eu adorei conversar contigo. Foi assim, passou tão rápido, já são 19h41, passou muito rápido. Meu Então, Deus, muito. você viu? E eu tô sempre disponível. Quiser convidar novamente, a gente pode marcar uma live parte 2 sobre REURB, tá? Nossa, eu E, amei, sério, foi muito bom. pô, eu fico muito feliz. E, como eu falei, como eu prometi, eu fiz um PDF da live, né, dos principais Ai, assuntos maravilhosa. que a gente tratou aqui. E aí, eu não sei como é que a gente disponibiliza, né? Tu tem um site, né? Não tem um blog? Eu tenho um blog, a gente pode publicar no meu blog. Ah, Posso colocar ali no Drive também, no Drive do meu link do perfil. Acho que vai ser que fica bem legal. então ótimo. Eu vou passar pra ti e aí tu. Ai, maravilhosa. Eu vou deixar no meu link também da minha bio do Instagram, tá bom? Boa. Então, muito obrigada, viu, de verdade. É sempre um prazer enorme falar contigo. Assim, tem um cara. Engraçado que a gente nunca se viu pessoalmente, né? Assim, o Instagram é algo muito louco, muito legal. Muito. Porque a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente tem uma conexão muito boa, a gente sempre conversa e é sempre muito legal. A gente tem É muita muito troca. ruim. Então, muito obrigada mesmo, viu? De verdade. Muito, muito obrigada. Ai, eu amei. Foi a primeira do Lady Night aí que eu resolvi criar, né? Uma brincadeira. Mas a gente sabe que aqui muitas vezes não tem como a gente trazer humor, enfim. Eu sempre tento dentro do possível, né? Mas eu amei. Nossa, muito conteúdo jurídico com muita densidade e muita experiência também. Deu para ver o quanto você é apaixonada por essa área e o quanto você gosta do que você faz. Eu acho que isso também é super importante. Um Sim. beijo, então, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, Sarinha. Tem print, postem e marquem a gente. Ai, verdade. Tirem. Isso aí. Muito bem. Eu vou tirar aqui também. Direito me manda. Pode deixar. Um beijo, beijo, beijo. Tchau, Tchau. pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.